Para muita gente, o balão moderno começou efetivamente a partir de 1973, quando começaram a aparecer as primeiras turmas de baloeiros nos subúrbios cariocas. E nesses 50 anos muita coisa mudou, e 5 delas que vamos listar no programa de hoje. Fala, amigos da arte! Além de comemorarmos os 50 anos do balão moderno no Brasil, também chegamos ao vídeo de número 50, o 50º de um trabalho que começou em setembro do ano passado, com o primeiro papo de balão, contando a história do 33 folhas do Paulinho Ignorante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão comigo desde o começo, que acreditaram que este projeto daria certo, e também agradecer a você que chegou depois ou até mesmo está vendo o nosso canal pela primeira vez. Muito obrigado. Obrigado você. Não. Obrigado você, meu compadre. Bom, como já disse na introdução, 2023 marcou os 50 anos do balão moderno no Brasil. Mesmo com algumas controvérsias e até mesmo turmas com datas de fundação bem antes disso, para algumas pessoas que viveram essa época e me falaram, foi realmente em 1973 que o fogo da bucha pegou de vez. Cresceu durante toda a década, se expandiu para São Paulo, depois para o Paraná, e é o mundo do balão que conhecemos hoje. Isso provavelmente é verdade. Muitas coisas mudaram nesses 50 anos, e eu separei 5 delas, que melhoraram muito a vida dos baloeiros. E a primeira da lista é a cola. Na maioria dos casos, desde os chineses, há centenas de anos, o balão é feito de papel, e para juntar as partes que chamamos de gomos, é preciso usar cola. Até os anos 1970 e até alguns anos depois, o pessoal não usava a cola sintética que conhecemos. Tinham muitas formas de unir as folhas, e uma delas era com a goma arábica. A goma arábica é uma resina natural produzida por certas espécies de uma árvore chamada acácia, que crescem principalmente em regiões da África, como o Sudão, Senegal, Chad e Nigéria. Desde os tempos antigos, as tribos africanas que habitavam essas regiões já conheciam e utilizavam a goma arábica por suas propriedades adesivas e sua capacidade de se dissolver facilmente na água. Ela também era usada desde 2650 a.C., na época do Antigo Egito, que era usada para fabricar cola para as bandagens das múmias. Com o tempo, a goma arábica passou a ser comercializada através das rotas comerciais estabelecidas na região. Ela era exportada para o Oriente Médio e outros territórios, onde foi adotada em diversas aplicações. Com a chegada da Era Moderna, a goma arábica continuou a ser uma substância de grande importância. Na indústria alimentícia, ela é utilizada como espessante, estabilizante e emulsificante em uma ampla gama de produtos, como refrigerantes, gomas de mascar, doces, sorvetes, molhos e muito mais. Na indústria farmacêutica, ela é usada como agente de revestimento de comprimidos, e na indústria fotográfica, ela é utilizada na produção de papel fotográfico. Além da goma arábica, os baloeiros também utilizavam uma espécie de mingau, misturando farinhas de polvilho ou trigo e até arroz, tudo com água. Funcionava, mas por muitas vezes mofava e também atraiu muitas baratas e traças que adoram comer essa mistura. Ai, que horror! Também existiam as colas de origem animal, como a cola de ossos e a cola de peixe, que eram eficientes, mas apresentavam desafios em termos de odor, durabilidade e disponibilidade. Que nojo! Um dos primeiros baloeiros a utilizar cola escolar para fechar e decorar seus balões foi o João Eli, que ficou conhecido em todo o mundo pelos seus peões sem cabeça soltos do Fonseca Atlético Clube em Niterói, nos anos de 1960 e 1970. Foi apenas nos anos 1940 que a primeira cola sintética específica para uso escolar foi desenvolvida. Com a crescente necessidade de uma solução mais prática e segura para os alunos, surgiram pesquisas e experimentações para encontrar uma alternativa adequada, a cola de polivinil acetato, mais conhecida como PVA. Ele foi o primeiro produto a alcançar sucesso como cola sintética, e a mais popular até hoje é a Tenaz. Ela tinha uma consistência branca, não tóxica e não possuía o odor desagradável associado às colas de origem animal. Além disso, sua secagem rápida permitia que os alunos colassem papéis e outros materiais sem precisar esperar muito tempo,
Isso tornou as atividades em sala de aula mais eficientes e produtivas. A cola Tenaz nasceu no final da década de 1960, quando a empresa química Tenaz Limitada, sediada em São Paulo, foi fundada por José Fernandes de Oliveira. A inspiração para criar a Tenaz surgiu da necessidade de uma cola mais eficiente e versátil para atender às demandas dos mercados de marcenaria, artesanato, tapeçaria e outros setores da indústria e da construção civil. Até então, as colas disponíveis no Brasil tinham algumas limitações, como longos tempos de secagem ou falta de aderência adequada em determinados materiais. Com a sua expertise em química e após muitas pesquisas e testes, o nosso amigo Zezinho conseguiu desenvolver uma fórmula única e eficiente, dando origem à cola Tenaz. O produto foi lançado no início da década de 1970 e rapidamente conquistou uma reputação sólida no mercado nacional. Mas para os baloeiros, há muitos anos, quem manda na bagaça mesmo é a cola Cascorês. É verdade. A cola Cascorês é um produto criado em 1964 pela empresa carioca HH Lage SA, do brasileiro Henrique Lage, e depois foi comprada pela Henkel, uma empresa alemã fundada em 1876 por Fritz Henkel, e seu primeiro produto era um sabão de uso universal. Além da tradicional cola branca, foram lançadas outras variações, como a Cascorês Extra, a preferida dos baloeiros, a Cascorês Porcelana Fria e a Cascorês Universal. Seu nome Cascorês é uma combinação de casa e core, que é essencial em inglês, destacando a versatilidade do produto, que era ideal para uso em diversas aplicações. Assim como a Tenaz, a fórmula original da Cascorês era a base de PVA, tornando uma cola não tóxica e segura para uso em projetos escolares e atividades artísticas. Além disso, ela era conhecida por sua secagem rápida e forte aderência, tornando-a uma escolha popular entre os estudantes, artistas e artesãos, tipo os baloeiros. Outro item que mudou a vida dos baloeiros foi o uso dos maçaricos a gás de cozinha para encher balões. Antes disso, os balões eram inflados através de tampas de panelas, ventiladores, fogueiras no chão ou em latas e até mesmo com buchas falsas, uma espécie de bucha presa a um arame que o pessoal segurava por baixo da boca para encher o balão. E claro, o uso das forcas, um tipo de estrutura de madeira usada para levantar o bico do balão, ou alguém tinha que subir em um muro e uma árvore para segurar o bico e o pessoal abrir os gomos para o balão ser inflado. O maçarico que os baloeiros usam hoje, que na verdade se chama lança-chamas, nasceu no começo do século passado, criado pelo alemão Richard Fiedler para o exército alemão em 1901 como uma arma de guerra e projetava um jato de fogo a uma distância de até 18 metros, com uma autonomia para 2 minutos de utilização contínua e foi uma arma importante na Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra foi proibido usar armas incendiárias e o lança-chamas deixou de ser exclusivo das forças militares. Pouco tempo depois foi rapidamente adaptado para uso civil com gás GLP e se tornou muito popular, sendo utilizado em diversas áreas, inclusive para acender a sua churrasqueira. Ou você achava que só você fazia isso? Nos anos 1960, no bairro de Riachuelo, zona norte do Rio de Janeiro, tinha um ex-lutador de boxe e ex-integrante do clube de remo do Vasco da Gama que se chamava Nelson Moreira Vaz, e era conhecido entre os baloeiros como Nelson Grande, já que ele era bem alto, ele tinha 1,97 m de altura, e faleceu em 2017 aos 95 anos. Teve um dia que ele viu uma matéria em uma revista sobre balonismo, e reparou que os balões eram inflados horizontalmente com a boca deitada e com o auxílio do mesmo maçarico que o mantinha no ar. Depois de uns dias pensando nisso, ele saiu procurando algo parecido em várias lojas, e encontrou uma loja de materiais náuticos chamada Oveleiro no centro do Rio, e tinha diversos modelos de maçaricos à venda. Ele comprou um e depois convidou alguns amigos para a soltura de um balão em sua casa, e lá apresentou sua descoberta, ao encher o balão com um maçarico. Este feito foi surpreendente para todos, mesmo sabendo que balões de balonismo eram inflados assim, ninguém tinha se ligado nisso. Com a utilização do maçarico a gás de cozinha, a vida do baloeiro melhorou muito, principalmente com os balões de armação, que eram bem comuns na época. Com o uso dele, o processo de encher e pendurar as lanterninhas num balão ficou mais tranquilo, já que não era preciso correr antes da bucha falsa acabar ou até mesmo o balão ficar com muita força e querer sair antes da hora quando as buchas principais estavam acesas. Em
Interrompemos a programação para informar que a partir de agora você pode ajudar este pequenino canal a crescer igual aos balões do Anderson. Se você gosta do meu trabalho e é um ser abençoado com uma ótima condição financeira e um enorme coração, você pode clicar nesse botãozinho Valeu ao lado do botão de curtir em todos os nossos vídeos. Nele você ajuda com uma doação em quaisquer desses valores e o seu comentário ficará em destaque mostrando que você é um amigo da GB. Depois basta preencher com os dados do seu cartão de crédito ou de alguém que autorize e pronto! Fazendo isso me ajudará muito a continuar com esse árduo trabalho que vocês tanto gostam. Agora, se você não pode ajudar com umas moedinhas, você também pode ajudar com uma curtida, um simples comentário, nem que seja um emoji. Assim o YouTube vê que você gostou e indica o vídeo para mais pessoas, ajudando o canal a crescer e a produzir mais conteúdos que vocês tanto gostam. Para quem viveu as primeiras décadas do mundo balão, se lembra como era complicado armazenar, transportar e até mesmo trazer de volta os balões grandes resgatados devido a estarem com a boca colada. Isso começou a mudar na segunda parte da década de 1990, quando os baloeiros perceberam que o que segurava mesmo era o cintamento e não uma boa e reforçada dobradura de boca. Eu falei com algumas pessoas e a opinião delas bateu exatamente com o que eu imaginava, e isso começou lá no Caxambi. O primeiro balão que eu vi com a boca amarrada foi o pinhão de 56 metros da turma do Caxambi em julho de 1989. Um balão que eu já contei a história e vou deixar o link na descrição. Agora, pessoalmente mesmo, o primeiro que eu vi foi o recorte lâmpada de 20 metros solto pela Tubalão e a RWR no Festival da União de 1991. E foi a mesma RWR, abreviação de Reinaldo, Wilson e Robertinho, uma turma da freguesia do Ó, bairro da Zona Norte de São Paulo, que soltou dias antes do festival, na manhã de 25 de maio, o famoso trufe de 24 metros vermelho de Mariporã, que além de ser lembrado por ter seus fogos acionados por um temporizador eletrônico, foi o primeiro balão solto em São Paulo que não teve a boca colada. Eles tiveram a ideia quando projetavam a lâmpada, que por ter uma boca com 4 metros de diâmetro, sabiam que seria muito complicado guardar e transportar para o campo. Aí colocaram ganchos que compraram em uma loja de cortinas no centro de São Paulo, no Trufe. Como deu certo, eles fizeram a mesma coisa com o recorte. Até a década de 1950, os balões não eram muito grandes, mas conforme foram crescendo de tamanho, muita gente perdia balões na mão, nas guias ou até mesmo no alto, simplesmente porque eles explodiam ou suas bocas caíam. Naquela época, um cara chamado Canguá, nome meio estranho, né? Não sei se era bem apelido. É que se dane a porra do nome. Ele tinha o costume de soltar imensos pipas, mas imensos mesmo, que eram feitos com flechas em vez das tradicionais varetas de bambu. Para conseguir mantê-los no ar, ele usava um barbante muito fino e forte, que comprava em lojas especializadas em insumos para tapeceiros, coureiros, que são as pessoas que mexem com couro, e sapateiros. Esse barbante era chamado de linha de rami. O rami é uma planta nativa da Ásia e amplamente utilizada na fabricação de cestaria, cordas e tecidos. Ela chegou ao Brasil no fim do século XIX em colônias rurais do sul. Fato é que teve seu auge entre os anos 1960 e 1980 na cidade de Uraí, no Paraná, quando ela ficou conhecida como a capital mundial do rami. O rami pode ser utilizado em diversos segmentos, como fabricação de tecidos, cordas e barbantes, como também pode gerar celulose para a produção de papel moeda devido à sua resistência. Além disso, pode ser empregada como reforço interno na fabricação de mangueiras, pneus, fios de paraquedas e para a costura de itens de couro e sapatos, afinal alguém nunca usou um sapato da London Fog. Ele era costurado com rami. Foi há 84 anos. O balão moderno começou a evoluir e se expandir nos anos 1950 e 1960 através das festas da Margarida em Nilópolis, que eram realizadas em homenagem a Santana, sempre no fim de julho, e nela os primeiros baloeiros de São Cristóvão soltavam seus balões e no fim da festa havia uma enorme queima de fogos. Esses baloeiros criaram muitas coisas que ajudaram o balão a evoluir e ficar popular, e muita gente de diversos locais do Rio de Janeiro, que também gostava de balões, foram até lá e aprenderam muitas coisas, entre elas o cintamento com rami, o que causou o fim dos estouros e as quedas de bocas de balões. Entre eles, um baloeiro chamado Caetano, que não gostava muito de fazer, parece alguém que eu conheço, mas curtia soltar,
Então ele pagava ao Américo, um dos baloeiros mais queridos do Rio, que passou por diversas turmas, inclusive a Harmonia de Cascadura e a Amizade de Piedade. A fonte de quem criou o cintamento é quase impossível de descobrir, mas o Américo, que já fazia balões com cintamento para o Caetano soltar na Margarida, foi o cara que ensinou muita gente a cintar balões com fitas de papel e barbante de sapateiro, o Rami, lá no Rio de Janeiro. E no quinto e último lugar da nossa lista vem o Durex e o fio amarelo. Como vimos, o cintamento com Rami revolucionou o mundo do balão e encorajou muita gente a fazer balões cada vez maiores, e quanto maior fosse, mais trabalho e consumo de materiais teria. Andar literalmente quilômetros indo e vindo na bancada para fechar um balão é uma coisa que faz parte da vida de muita gente, e até o fim da década de 1990, os balões eram cintados com fita de papel com cola e Rami, o que dava muito trabalho, principalmente em balões grandes, sem contar que tínhamos que cortar as cintas antes. Ou os mais preguiçosos compravam os pacotinhos já cortados nas lojas de materiais para baloeiros. Realmente era um enorme trabalho, tínhamos que passar diversos fios de cola na bainha e outro no cintamento com os rolinhos de pintura ou pincéis cheios de cola. Alguns baloeiros também usavam a famosa trapizonga. Pensando em facilitar a vida dos baloeiros, nos anos 1980, um baloeiro carioca sempre ligado à turma do Caxambi chamado Hélio Trapizonga, criou um aplicador de cola que era formado por um tubo de cola com uma peça de acrílico em sua tampa e uma roldana envolvida com espuma. À medida que a cola caía na espuma, ela permitia que fizéssemos apenas uma viagem, digamos assim, pois sua invenção permitia que a quantidade de cola suficiente para cobrir a área da bainha ou cintamento fosse coberta, evitando diversas passadas de cola e a famosa espalhada e limpada de dedos embaixo do tampo da bancada. Se você se lembra ou já usou uma trapizonga, conta aqui pra gente nos comentários. No começo dos anos 1980, o querido e visionário Paulinho Carrapato, que nos deixou no fim de junho, começou a cintar seus balões com durex de papelaria, o que economizou muito tempo e, claro, muitos litros de cola. Pouca gente sabia que ele fazia isso. Essa forma de cintar balões com durex só ficou mesmo em evidência após o estouro do seu segundo peão de 70 metros em 1993, já que a ficha técnica do balão foi divulgada, e muita gente estranhou quando leu nas filmagens que o cintamento do balão foi feito com durex. Com o passar dos anos, os baloeiros começaram a utilizar durex para cintar balões, e o mito que eles eram frágeis foi ficando de lado. Conforme os balões foram crescendo de tamanho, a coisa começou a ficar complicada. O cintamento em papel e até mesmo com durex nem influenciava muito, mas o Rami deixava os gomos bastante altos. Basta vermos essa comparação com um peão de 61 metros e uns quebrados da emenda solto em 2000, com um peão de 60 metros da Fábrica dos Sonhos solto 21 anos depois. Além de ocupar mais área, os balões feitos com Rami, por ser uma fibra natural e a cola ter água em sua composição, se demorasse muito para soltar o balão, corria o risco do Rami apodrecer, como vemos até hoje em balões feitos com Rami guardados por muito tempo. Na reta final dos anos 1990, a alta demanda de Rami no mercado começou a ficar complicada. As principais fabricantes, Cif e Tupi, não davam conta e muita gente parava seus projetos devido à falta do famoso barbantinho nas lojas de materiais para baloeiros. No fim de 1999, a mãe de um baloeiro de Duque de Caxias chamado Aloísio namorava um cara que trabalhava em uma fábrica de mangueiras de alta pressão. Essas mangueiras eram feitas com uma mistura de borracha, alguns materiais e um fio muito resistente, e ele começou a guardar o resto das bobinas desse fio que sobravam nas máquinas, e por ser bem forte e fino, acreditava que poderia substituir o Rami no cintamento dos balões. Era o fio de Kevlar. O Kevlar é uma fibra sintética ou polímero criado em 1965 pela DuPont, a mesma criadora do nylon. Ele é um material sintético que apresenta uma resistência em torno de 5 a 7 vezes maior que a do aço. Além de ser muito resistente, ele também é muito leve e maleável, e é utilizado na fabricação de mangueiras de alta pressão, como eu falei, e de cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas, velas, coletes à prova de bala, linhas de pesca, raquetes de tênis, pneus e até mesmo telefones celulares e tanques de combustível de carros de Fórmula 1. Uma das primeiras turmas a utilizar o novo fio amarelo foi a recém-criada Só Amigos, que usou no cintamento de uma parte da bandeira do seu peão de 30 metros em 2000. O primeiro balão feito totalmente com fio amarelo foi o modelado de 18 metros da Turma da Montanha em 21 de maio de 2001.
Pouco depois começaram a aparecer os primeiros rolos de fio amarelo na feira de Madureira, e o Emiliano, na época na GNB Paixão, que tinha uma loja em São Paulo e sempre ia ao Rio buscar materiais, em uma brincadeira o chamou de fio dental, e pegou. É isso, meus amigos, essa coisa de falar que fulano criou, descobriu, fez primeiro é muito complicado. Como sempre digo, isso foi um trabalho de pesquisa, portanto, se você conhece outras versões ou até mesmo sabe de algo diferente do que eu contei, basta usar o formulário de comentários desse vídeo e contar pra gente. É claro que temos muito mais coisas que evoluíram e facilitaram a vida dos baloeiros nesses 50 anos. E se este vídeo chegar a 5.000 curtidas, eu faço uma parte 2 com mais curiosidades e histórias. E você também pode ajudar contando aqui nos comentários quais itens ou técnicas gostaria de ver nesse segundo vídeo. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo e se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!